Leitura de hoje, Evangelho de João, capítulos 7, 8, 9 e 10. Capítulo 7. A falta de fé dos irmãos de Jesus. Depois desses fatos, Jesus andou pela Galiléia, porque não queria passar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Nessa ocasião, a festa judaica dos tabernáculos estava próxima. Sendo assim, os irmãos de Jesus lhe disseram: parte deste lugar e vai para a Judéia, para que os teus discípulos semelhantemente vejam as obras que fazes. Porque ninguém age às ocultas enquanto procura ser publicamente reconhecido. Se realizas estas obras, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Então Jesus lhes afirmou: o meu tempo ainda não chegou. Para vós, porém, qualquer hora é correta. O mundo não pode odiar-vos, mas odeia a mim, pois eu dou testemunho de que suas obras são más. Podeis vós subir à festa. Eu, neste momento, não subo para essa festa, porque o meu tempo apropriado ainda não chegou por completo. E tendo dito essas palavras a eles, permaneceu na Galiléia. Mas, após seus irmãos terem subido, então ele também subiu para a festa, não abertamente, mas em segredo. Então os judeus o procuravam na festa e especulavam: onde estará ele? E havia grande murmuração entre o povo a respeito dele. Alguns comentavam: ele é bom, e os outros: não, ao contrário, ele ilude o povo. Todavia, ninguém falava dele em público, por medo dos judeus. Assim, próximo ao meio da festa, Jesus subiu ao templo e ensinava. E os judeus maravilhados diziam: como sabe este homem letras, sem nunca ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: a minha doutrina não é minha, e sim daquele que me enviou. Se alguém desejar fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela vem de Deus ou se eu falo por minha própria autoridade. Aquele que fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não foi Moisés quem vos deu a lei? Entretanto, nenhum de vós pratica a lei. Por que procurais matar-me? Contestou o povo: tu estás com um demônio. Quem está procurando matar-te? Jesus respondeu a eles dizendo: realizei só uma obra, e todos vos assombrais. Por causa de Moisés vos haver dado a circuncisão, embora ela não tenha vindo de Moisés, mas sim dos patriarcas, vós circuncidais um homem no sábado. E se um homem pode receber a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vos irás contra mim por eu ter curado completamente um homem no sábado? Não julgueis de acordo com a aparência, mas decidi com justos julgamentos. Então, alguns de Jerusalém diziam: não é este aquele a quem procuram matar? Mas, observai, ele fala atrevidamente e eles não lhe dizem nada. Será que as autoridades reconhecem que ele é verdadeiramente o Messias? Entretanto, nós sabemos de onde é este homem. Quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Então Jesus, enquanto ensinava no templo, proclamou: vós não somente me conheceis, como também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo o desejasse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Mas eu o conheço, porque venho dele e por ele fui enviado. Por isso procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, pois ainda não era chegada a sua hora.
E muitos que estavam na multidão acreditaram nele e afirmaram: quando o Cristo vier, fará porventura mais sinais do que esses feitos por esse homem? Os fariseus ouviram a multidão fomentando esses comentários a respeito dele. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Exclamou então Jesus: eu ainda estarei convosco por pouco tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Vós procurareis por mim, mas não me encontrareis, e onde eu estou, vós não podeis chegar. Então os judeus comentaram entre si: para onde ele pretende ir, que não o possamos encontrar? Planeja ir para a dispersão entre os gregos, para ensinar a eles? Qual é o significado do que ele disse? Vós procurareis por mim, mas não me encontrareis, e onde eu estou, vós não podeis chegar? No último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto: se alguém tem sede, deixai-o vir a mim para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas ele se referiu ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem, pois o Espírito Santo até aquele momento não fora concedido, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então muitos dentre a multidão, quando ouviram essas palavras, disseram: verdadeiramente, este é o profeta. Outros concluíram: este é o Messias. Mas alguns divergiam: como pode o Cristo vir da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo virá da semente de Davi, da cidade de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma divisão entre o povo por causa dele. E alguns dentre o povo quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Então os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhes inquiriram: por que não o trouxestes? Os guardas explicaram: nenhum homem jamais falou como este homem. Replicaram-lhes os fariseus: será possível que fostes vós também iludidos? Porventura acreditou nele alguém das autoridades ou dos fariseus? E quanto a esse povo comum, que nada sabe da lei, são uns malditos. Nicodemos, sendo um dos sacerdotes, o qual estivera com Jesus à noite, questionou-os: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele está fazendo? Eles responderam-lhe: és igualmente tu um galileu? Procura e verás que nenhum profeta se levantou na Galileia. Depois disso, cada um foi para a sua casa. João capítulo 8. Uma adúltera encontra a luz. Entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo e todo o povo chegava-se ao seu redor. Então ele se assentou e lhes ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos e disseram a ele: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés na lei nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu que dizes a este respeito? Eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Porque insistiram na pergunta, ele se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra.
Então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse a ela: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: Nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. Falando novamente ao povo, disse Jesus: Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus, todavia, lhe indagaram: Tu dás testemunho a respeito de ti mesmo, logo o teu testemunho não é válido. Respondeu Jesus, assegurando-lhes: Ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, pois sei de onde vim e para onde vou. Todavia, vós não sabeis de onde venho e para onde vou. Vós julgais de acordo com a carne, eu a ninguém julgo. E mesmo que eu julgue, o meu julgamento é verdadeiro, pois não estou só, mas eu estou com o Pai que me enviou. Está igualmente escrito na vossa lei que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testemunho sobre mim mesmo, e o Pai que me enviou testemunha a meu favor. Então eles perguntaram a ele: Onde está o teu Pai? Respondeu-lhes Jesus: Vós não conheceis nem a mim, nem a meu Pai. Se conhecesses a mim, da mesma forma conhecerias a meu Pai. Essas palavras Jesus proclamou no lugar do gasofilácio, enquanto ainda ensinava no templo, e ninguém o prendeu, pois ainda não era chegada a sua hora. Uma vez mais disse-lhes Jesus: Estou partindo e vós procurareis por mim, mas morrereis em vossos pecados. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então os judeus comentaram: Terá ele a intenção de se matar? E por isso diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir? Mas ele seguiu dizendo-lhes: Vós sois daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos afirmei que morrereis em vossos pecados. Se vós não crerdes que eu sou, certamente morrereis em vossos pecados. Então indagaram-lhe: Quem és tu? E Jesus lhes afirmou: Exatamente o mesmo que vos tenho dito desde o princípio. Eu tenho muito mais a declarar e julgar a respeito de vós, pois aquele que me enviou é digno de toda confiança. Assim, transmito ao mundo as palavras que dele ouvi. Os judeus, contudo, não entenderam que lhes falava acerca do Pai. Então Jesus preveniu-os: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas transmito tudo conforme o meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixou só, pois eu sempre cumpro a sua vontade, como lhe agrada. Tendo proferido essas palavras, muitos creram nele. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres.
Eu sei que sois a descendência de Abraão, entretanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não tem lugar dentro de vós. Eu falo do que tenho visto com meu pai, e vós fazeis o que ouviste de vosso pai. Eles contestaram a Jesus, dizendo: Abraão é nosso pai. Mas Jesus os corrigiu: se fosseis filhos de Abraão, vós faríeis as obras de Abraão. Mas ao contrário, agora procurais matar a mim, um homem que vos tem declarado a verdade, a qual ouviu de Deus. Abraão não procedeu assim. Vós fazeis as obras de vosso pai. Então lhe asseveraram: nós não nascemos de fornicação, nós temos um só pai, Deus. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós me amaríeis, pois eu procedo de Deus e estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que vós não podeis entender minha linguagem? É porque vós sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vós não credes em mim. Quem de vós pode me condenar por algum pecado? E se eu estou dizendo a verdade, por que vós não credes em mim? Aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus. Entretanto, vós não ouvis, porque não sois de Deus. Então os judeus em resposta lhe disseram: não dissemos acertadamente que tu és samaritano e tens um demônio? Replicou-lhe Jesus: eu não tenho um demônio, ao contrário, eu honro a meu Pai e vós me desonrais. E além do mais, eu não estou buscando minha própria glória. Existe um que a busca por mim e a tudo julga. Em verdade vos asseguro, se alguém obedecer a minha palavra, jamais experimentará a morte. Ao ouvirem isso, exclamaram os judeus: agora estamos certos de que tens um demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu afirmas: se alguém obedecer a minha palavra, jamais experimentará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Da mesma forma os profetas morreram. Quem pretendes ser? Jesus declarou-lhes: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Todavia, vós ainda não o tendes conhecido, mas eu o conheço. E se eu disser que não o conheço, eu serei um mentiroso, assim como vós. No entanto, eu verdadeiramente o conheço e obedeço a sua palavra. Vosso pai Abraão muito se alegrou, pois veria o meu dia, e ele o viu e ficou feliz. Então os judeus disseram a Jesus: tu ainda não tens 50 anos, e viste a Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos asseguro, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus esquivou-se e, passando por entre eles, saiu do templo. João, capítulo 9. Jesus cura um homem cego. Ao caminhar, Jesus viu um homem cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus lhes respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Durante todo o tempo em que estiver no mundo, sou a luz do mundo.
Então, tendo dito essas palavras, cuspiu no chão e fez barro com saliva. Em seguida, ungiu os olhos do cego com aquela mistura e ordenou ao homem: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Portanto, os vizinhos e aqueles que o conheciam como cego diziam: não é este o mesmo homem que costuma ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam: é ele mesmo. Outros comentavam: apenas se parece com ele. Ele mesmo, entretanto, assegurava-lhes: sou eu o homem. Por esse motivo, indagaram-lhe: como te foram abertos os olhos? Ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, ungiu meus olhos e disse-me: vai, lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei-me e recebi a visão. Em seguida lhe perguntaram: onde está ele? Ao que respondeu: não sei. Então levaram o homem que fora cego à presença dos fariseus. E era sábado, quando Jesus fez aquela mistura de barro e abriu os olhos do homem cego. Então os fariseus também lhe inquiriram como receber a visão, e o homem tornou a explicar: ele aplicou barro aos meus olhos, lavei-me e vejo. Por esse motivo, alguns dos fariseus alegavam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Outros murmuravam: como pode um homem, sendo pecador, realizar milagres como esses? E novamente houve divisão entre eles. Uma vez mais perguntaram ao homem que fora cego: que dizes tu a respeito dele, pelo fato de que abriu os teus olhos? O homem asseverou-lhes: ele é um profeta. Contudo, os judeus não acreditaram que ele fosse cego e havia recebido a visão, até que fossem chamados os pais daquele que recebera a visão. Então os interrogaram: é este o vosso filho, o qual vós dizeis que nasceu cego? Como então ele pode ver agora? Os pais lhes responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos o significado de ele estar vendo agora, e também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntai a ele, já tem idade, ele falará de si mesmo. Seus pais responderam dessa maneira porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam acordado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: perguntai a ele, já tem idade. Então eles chamaram de novo o homem que fora cego e lhe ordenaram: dá glória a Deus, pois nós sabemos que esse homem é pecador. Ao que ele retorquiu: se ele é um pecador ou não, eu não sei. Todavia, uma verdade eu sei: eu era cego, agora vejo. E novamente lhe indagaram: o que ele te fez? Como abriu teus olhos? O homem lhes respondeu: eu já o disse, mas vós não credes. Por que desejais ouvir tudo uma vez mais? Acaso também quereis tornar-vos discípulos dele? Por isso o insultaram e disseram: tu sim és um discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse sujeito, nem sabemos de onde vem. O homem questionou: ora, isso é surpreendente. Vós não sabeis de onde ele vem, e mesmo assim abriu-me os olhos? É sabido que Deus não ouve pecadores, mas a todo adorador de Deus e a todo que faz a sua vontade, a esse ele atende. Desde o início do mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença.
Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer obra alguma. Então concluíram: tu que nasceste repleto de pecados, pretendes nos ensinar? E o excluíram. Jesus ouviu que o haviam expulsado e, quando o encontrou, lhe disse: acreditas tu no Filho de Deus? O homem respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu possa nele crer? E Jesus lhe assegurou: tu o estás vendo. É este que te fala. Então declarou o homem: Senhor, eu creio. E prostrando-se diante de Jesus, o adorou. Então revelou Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ao ouvirem essas palavras, perguntaram a Jesus: porventura, nós também somos cegos? Afirmou-lhe Jesus: se vós fosseis cegos, não seríeis culpados. Mas, uma vez que alegais, nós vemos, por essa razão, o pecado persiste dentro de vós. João, capítulo 10. Eu sou o bom pastor. Em verdade vos asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre a porta do aprisco, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. E depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Todavia, de modo algum seguirão a um estranho. Ao contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus falou de forma proverbial, mas eles não compreenderam o significado do que lhes havia falado. Sendo assim, Jesus lhes disse de novo: em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. O mercenário foge, porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e entrego minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por esse motivo, o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, antes eu a entrego de espontânea vontade. Tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. Esse é o mandamento que recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, houve novamente divisão entre os judeus, e muitos deles murmuravam: ele tem um demônio e enlouqueceu. Por que vós o escutais? Outros ponderavam: essas palavras não são de alguém que tem um demônio. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos dos cegos? Naquela ocasião, celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém, e era inverno.
e Jesus caminhava dentro do templo pelo pórtico de Salomão. Então os judeus rodearam a Jesus para indagar-lhe: até quando nos deixarás em dúvida? Se és o Cristo, dize-nos claramente. Respondeu-lhes Jesus: eu já vou-lo disse, e vós não acreditais. As obras que realizo em nome de meu Pai testemunham a meu favor, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos afirmei. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca perecerão. Tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu a mim é maior do que todos. Ninguém é capaz de arrancá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um, e por isso, uma vez mais, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus o interpelou: eu tenho-vos revelado muitas obras boas da parte do meu Pai. Por qual dessas obras vós quereis lapidar-me? Os judeus responderam-lhe assim: por nenhuma boa obra nós te lapidaremos, mas sim por blasfêmia, e porque sendo tu um simples homem, te fazes passar por Deus. Jesus lhes contestou: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a Escritura não pode ser quebrada, como vós dizeis daquele a quem o Pai santificou e enviou a esse mundo, tu blasfemas, porque vos declarei: eu sou o Filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não acreditais em mim. Mas se as faço, mesmo que não acreditais em mim, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Contudo, uma vez mais tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Sendo assim, novamente, Jesus atravessou o Jordão e foi para o lugar onde João batizava, no início do seu ministério, e ali ficou. Então, muitos vinham até Jesus exaltando. João não realizou nenhum sinal. Todavia, tudo quanto falou a respeito deste homem era verdade, e naquele povoado muitos creram em Jesus. Amanhã leremos Evangelho de João, capítulos 11, 12 e 13. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã, se o Senhor nos permitir.